Muito boa noite, minha querida Paraíba. A gente chega agora com o nosso Cidade Alerta, agradecendo você pelo carinho, você pela audiência. Muito obrigado pela sua predileção. E a gente pede sempre a Deus que mais um dia, que Ele abençoe a nossa vida, a sua casa, que Ele repouse a mão sobre a sua residência e te dê uma quarta-feira abençoada. Obrigado de verdade a você que abre as portas da sua casa para receber a nossa programação e escancar o seu coração para receber as notícias que infelizmente não são as melhores. Mas a gente, da nossa maneira, com a sua linguagem, do seu jeito, a gente tenta passar para você de uma maneira que a gente siga a vida nessa rotina, infelizmente, de muita violência. Eu vou começar o programa agora trazendo uma informação para você atualizando, na verdade, porque o Ministério Público recorreu daquela decisão da Justiça que negou o pedido de prisão do pediatra Fernando Paredes, denunciado pela prática de abuso sexual contra crianças. Vou fazer o seguinte, para a gente saber mais informações e atualizar mesmo essa história, eu vou chamar a Vanessa. Vanessa Costa, ela está pronta e traz para a gente detalhes que traz a decisão, na verdade, que o Ministério Público recorre desta decisão de não prender o médico Fernando. Ô, Vanessa, boa noite e atualiza a Paraíba agora. Boa noite, Fábio, para você, para todos que nos acompanham no Cidade Alerta Paraíba nesta quarta-feira, uma quarta-feira abençoada a todos. A gente traz agora justamente essas atualizações que você já antecipou sobre o caso que segue na Justiça referente ao médico pediatra, o doutor Fernando Paredes Cunha Lima, um caso que tem chocado a população por envolver menores de idade, crimes sexuais, suspeita, denúncias de crimes sexuais, e que na última segunda-feira a gente trouxe a atualização dizendo que o Tribunal de Justiça tinha optado por não decretar a prisão preventiva desse médico, mas o Ministério Público recorreu justamente a essa decisão do tribunal para que tivesse aí uma nova tentativa de que ele respondesse preventivamente já em prisão. O que acontece? Na decisão de segunda-feira do Tribunal de Justiça foi decretado ali no fechamento do primeiro inquérito que ele não seria preso preventivamente, essa seria a primeira decisão, a principal, poderia dizer, teria os bens bloqueados, então contas bancárias, imóveis, veículos, bens materiais que fossem referentes a dinheiro e a valores que estivessem no nome do médico, do doutor Fernando, estão bloqueados devido ao fechamento do primeiro inquérito. A cassação do Conselho Regional de Medicina, o CRM dele, o certificado ali que garante o exercício da profissão dele, fica suspenso, então ele está proibido de exercer a função de médico, mas a prisão preventiva não foi ali aceita porque no texto do Tribunal de Justiça, no texto do processo, informa que ele não seria algo negativo à população, não ofereceria risco, uma vez que ele já não exerce mais a profissão devido à suspensão desse direito de exercer a profissão. E aí a promotoria entra com recurso, o Ministério Público entra com recurso para reavaliar essa questão. É direito em todo e qualquer processo, após uma primeira decisão judicial, que ali as defesas e as acusações entrem com recurso. Então, no texto desse recurso, a informação é de que, para a promotoria, o acusado, no caso o doutor Fernando Paredes Cunha Lima, ele apresenta sinais de periculosidade. Então, ele seria um indivíduo perigoso, apresenta perigo à sociedade, porque tem essas suspeitas e essas denúncias de crimes sexuais dentro do consultório, no convívio social e familiar, já que uma das vítimas relata ter parentesco familiar, ter grau de parentesco com o médico. Uma das vítimas que está também nesse inquérito, uma das 4 primeiras vítimas, relata ter um grau de parentesco próximo ao médico. Então, ele, no caso, expõe perigo à sociedade, tanto dentro do consultório como fora do consultório. A promotoria teria alegado isso e, por isso, a influência dele e também por isso a influência dele enquanto médico poderia afetar o possível depoimento ou denúncias de outras vítimas que pudessem vir a recorrer aí à justiça, abrir novos boletins de ocorrência, abrir novos casos de denúncia. Então, nesse texto da promotoria, seria isso, de que ele apresentaria perigo por ser
por ter praticado, por ter todas essas denúncias no nome dele, perigo dentro e fora do consultório, então só a suspensão do exercício da medicina não seria suficiente e porque em liberdade poderia ali influenciar na decisão de outras vítimas que porventura existam, que talvez existam e talvez quisessem denunciar. A gente lembra que o caso está sendo acompanhado, houve o fechamento do primeiro inquérito na segunda-feira. Hoje, a promotoria recorreu, o Ministério Público recorre para questionar a negativa da prisão preventiva dele. E a gente lembra também que essa semana outras 2 mães buscaram a justiça, buscaram a delegacia da infância, dos menores de idade, para prestar depoimentos que são novos no caso. Então, como o primeiro inquérito já foi encerrado com as 4 primeiras vítimas, essas outras 2 mães com suas filhas entram aí como vítimas para um segundo inquérito, porque o primeiro já foi encerrado e a investigação continua. Então a gente segue atualizando esse caso aqui no Cidade Alerta e em toda a programação da TV Correio. Fábio. É aquela história, né, Vanessa, que a gente adiantou. É aquela base, aquele tripé da garantia da prisão preventiva. Garantia da ordem pública quando existe um crime flagrante e para que o acusado não interfira na produção de provas durante o processo. Então o Ministério Público entende que esse tripé legal está, sim, presente no pedido de prisão do Fernando Paredes. E aí, a produção me lembrava aqui, trazer até para você que está em casa e para a Vanessa também, um caso muito parecido. Por exemplo, um professor, em que mês, Esteniel? Um diretor de uma escola particular, em março, foi apontado como também acusado, como também estivesse cometendo abusos sexuais nessa escola. Ele foi preso, passou por audiência de custódia e foi levado para o presídio, mas no caso dele, por ele ser um policial reformado, para um presídio militar, certo? Mas veja a diferença. Neste caso, existem as vítimas, existem relatos e a justiça não entendeu que ele deve ser preso. Por quê? Qual a diferença dos 2 casos? A interpretação do magistrado, a interpretação do juiz, a letra da lei ela não é básica para todos, cada um interpreta de um jeito. Por que um está preso e outro não entende ainda que tem condição legal para prender? É esse Brasil que a gente vive de muitas vezes de insegurança jurídica nesses casos, o que deixa eu e você revoltados quando a gente vê casos como esse. E aí a gente não tem obrigação nenhuma de aceitar e a gente tem a liberdade de questionar essas decisões. Obrigado, Vanessa.